Boa tarde a todos. Elevemos nosso pensamento a Deus, Criador de tudo e de todos, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior. Que Jesus se faça presente no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados, nos amparando, protegendo, nos harmonizando, ao mesmo tempo em que reunimos em um só pensamento de amor, nos dispomos a ouvir mais um ensinamento na tarde de hoje, com a certeza de que contamos também com nossos protetores e com a equipe espiritual do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. O estudo de hoje é sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. Em Mateus capítulo 26, versículos 37 e 41, temos o relato de que Jesus, levando consigo os discípulos Pedro e 2 filhos de Zebedeu, foi até o Monte das Oliveiras e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, e disse a eles: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo mais adiante, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Demonstrou-nos o Mestre que as leis naturais são sábias e justas e que são aplicadas indistintamente. Assim, não peçamos milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está ao nosso alcance de mudar. E voltando, Jesus encontrou os discípulos adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos dá o testemunho de que todos temos medos, angústias, tristezas, mas que Deus nos concede e só Ele pode nos ajudar. Também nos mostra que mesmo Deus nos conhecendo, precisamos orar ao Criador com toda a nossa fé, assim como fez Jesus. E o que é a prece? Poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual se estabelece uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nesta relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Por que pensamentos? Porque são a origem de quase a totalidade de nossas ações. Primeiro pensamos, depois agimos, mesmo que às vezes nos pareça o contrário. Mas o pensamento é tão rápido que ele sempre vem primeiro e nem nos damos conta disso. Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela colocamos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Allan Kardec, ao emitir seus comentários na questão 662 de O Livro dos Espíritos, afirma que
O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, que as relações se estabelecem à distância e nos transmitem as suas inspirações. As energias movimentadas na prece, proferida com sinceridade, na calma de quem se submete à vontade divina, sem exigências descabidas, são imensuráveis para o homem, e é impossível medir seu alcance e suas dimensões. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Está lá, no Livro dos Espíritos, questão 659. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o com inteligência suprema, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Pedir é recorrer a Deus Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo desde que não se contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. As preces devem ser feitas diretamente ao Criador, mas também pode ser-lhe endereçada por intermédio dos bons espíritos, que são os seus mensageiros e executores da sua vontade. Quando se ora a outros irmãos desencarnados além de Deus, é simplesmente como a intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. A prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Embora as preces que fazemos não possam desviar-nos de nossos problemas e desilusões, elas são um bálsamo reconfortante para a nossa alma enfermiça, pois nos fazem ficar em estado de suave sossego, que somente aquele que ora é capaz de decifrar. Tem assim a prece o inefável dom de dar-nos forças para suportarmos lutas e problemas internos e externos e colocar-nos em presença de Deus. Kardec dava tanta importância ao ato de pensar que um dia escreveu no livro A Gênese: o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É isso que o Espiritismo nos faz compreender.
Não existem fórmulas especiais de orações. A bondade de Deus não está voltada para as fórmulas e o número de palavras, mas sim para as intenções de quem ora. Jesus deixou dito que, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai em segredo a Deus. E Deus, que sabe o que se passa em segredo, vos recompensará. Ele nos quis dizer com isso que a condição da prece está no pensamento reto, podendo-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto, em pé, deitado, de luz acesa ou apagada, de olhos abertos ou fechados, desde que haja o recolhimento íntimo necessário para se estabelecer a sintonia harmoniosa. Este recolhimento é figurado pelo quarto, e a porta fechada significa orar sem ostentação. Por isto a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Dessa maneira, o homem irá absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com seus próprios méritos. A prece é de grande importância. Lembremos-nos de um exemplo prático. Se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce e há a proliferação de bichos. No campo espiritual, se não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente, e as trevas tomam conta, favorecendo a ação de espíritos não esclarecidos. O essencial é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Deste modo, as boas ações são a melhor prece e, por isso, os atos valem mais do que as palavras. Através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes, porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai a influência de espíritos mais evoluídos que se associam ao bem que se deseja fazer. O ensinamento de Jesus, citado em Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos diz que o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Entretanto, a prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar, ou até mesmo desviar-lhe seu curso. E isto porque elas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos, podendo a resposta a uma prece vir por meios indiretos ou por meios de ideias com as quais
saímos das dificuldades. A prece em favor dos desencarnados não muda os desígnios de Deus a seu respeito. Contudo, o espírito pelo qual se ora experimenta alívio e conforto ao receber o influxo amoroso dos entes que compartilham de suas dores. Além do mais, o efeito benéfico da prece sobre o desencarnado é tal que pode levá-lo à conscientização das faltas cometidas e ao desejo de fazer o bem. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribuir com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, estimulado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 664. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 7, o Mestre nos diz: ajuda-te, e o céu te ajudará. Logo, a eficácia da prece está na dependência da renovação íntima do homem, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que ele possa, assim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. Vigiai e orai, nos recomendou o Mestre, conforme vimos na passagem relatada no início do estudo de hoje. Precisamos estar sempre com esta recomendação em nosso pensamento, para atrairmos os amigos espirituais e para fortalecer mais ainda a nossa psicosfera. E nada melhor do que a oração em família, que conhecemos como Evangelho no Lar. Não nos custa nada o Evangelho no Lar. Uma vez por semana, no mesmo horário que determinamos, estaremos ali reunidos com os irmãos desencarnados que também vêm estudar conosco. E nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias e oramos, fazemos uma leitura do Evangelho, pensamos, comentamos e nos despedimos todas as semanas, no mesmo dia e no mesmo horário. As orações comunitárias que fazemos no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina são de suma importância, pois neste momento estamos com muitas almas unidas num só pensamento, com fé, com harmonia e muito amor no coração, irradiando assim amor para todos que necessitam. Reuni-vos para orar, disse o apóstolo Paulo em Atos 12:12. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, complementa com estas sábias palavras: a prece feita em comum é feixe de vontade, de pensamentos, raios, harmonias e perfumes que se dirige mais poderosamente ao seu alvo e pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas. Encerramos o nosso estudo de hoje com as palavras de Jesus em Lucas 21:26.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais honrados de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante de Jesus, nosso Mestre, amigo e irmão. Que assim seja. Faremos nesse momento a prece de encerramento e, para isso, estejamos ligados a Deus, Criador de tudo e de todos, ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual do nosso Instituto e aos nossos protetores. Deus de eterna bondade, em prece de louvor te rogamos, te entregamos nossa alma. Sê bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizastes, a fim de que percebamos que tudo devemos a ti. Agradecemos, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que nos acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que nos faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradecemos ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que nos amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que nos destes. Ó Pai, deixa-nos em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender teus desígnios. Agradecemos por tudo que temos e tudo que somos, e que possamos sempre sermos teus servidores. E se não for demais, queremos pedir por toda a humanidade que está em sofrimento e que todos nós tenhamos força, fé, persistência, resiliência, paciência para esperarmos pela providência divina. Um fraternal abraço e a nossa vibração, com a certeza de que a saúde e a paz se farão no mundo inteiro. Que assim seja e assim será.